E aí, trutas, eu sou o Dom Jurumela e você está vendo mais uma vez o canal sem nome do Dom Jurumela. E bem, eu tive algumas ideias de vídeos semana pra cá. Acho que eu já disse pra vocês que na semana em geral eu fico meio ocupado porque eu trabalho e estudo, só que sexta-feira eu não tenho aula. Vou ver se consigo encaixar o meu vídeo e publicar ainda hoje, sexta. Bom, eu acho que como vários outros nerds, ficamos muito putos com uma coisinha chamada Hollywood. Que, bom, pegando franquias nerds em geral, games, quadrinhos, animes, desenhos, Hollywood realmente teve uma boa gama de altos e baixos. E muitas críticas, inclusive, foram relativas. Bom, até hoje acredito que uma das minhas adaptações favoritas de Hollywood foi o Homem-Aranha 2 da primeira versão do Homem-Aranha. Competindo com o Deadpool, de 2016, vocês sabem, e o Batman de 89. E a trilogia Samurai X japonesa. No entanto, nem tudo são flores. E geralmente quando a ideia original da história entra muito em conflito com os padrões hollywoodianos, a tendência é que os padrões hollywoodianos vençam. Resultado? Merda! Então, eu estou aqui com vocês para darmos uma olhadinha em alguns dos melhores exemplos das palhaçadas que Hollywood já fez nas nossas franquias mais amadas. Vamos começar? A primeira é meio polêmica, né? X-Men. Essa imagem que eu peguei aqui veio para representar uma das maiores cagadas do X-Men, a falta de continuidade. Para vocês que não sabem, essas três personagens aqui, essas três atrizes, na verdade são Kitty Pryde, nos próprios filmes em que participaram. Isso é uma regra para os filmes do X-Men. Personagens que têm menos relevância tiveram total descaso. O maior exemplo disso é o Barakapu. Não vou colocar a imagem dele porque vocês sabem, né? O Wolverine sem boca, o Deadpool sem boca com as duas garrinhas saindo para fora. E não é só isso. A continuidade dos X-Men é totalmente cagada. Um dos maiores exemplos é o caso de Alex Summers. Para quem não sabe, acho que o pessoal pode saber por causa do desenho X-Men Evolution. Alex Summers é o irmão mais novo de Scott Summers, o Ciclope. O nome de mutante dele é Destrutor. Bom, ele apareceu no X-Men Evolution, um personagem dos quadrinhos que lança raios de plasma pela mão. Até aí tudo bem. Só que, na continuidade dos filmes dos X-Men, ele aparece com mais ou menos 16 anos em X-Men Primeira Classe, cuja história se passa nos anos 60. Até aí tudo bem. O problema é que o irmão mais velho dele, Scott, o Ciclope, aparece em 2000 com idade entre 20 e 30 anos. Ou seja, o Destrutor, que devia ser o irmão mais novo do Ciclope, teria idade para ser o pai dele. E naturalmente colocaram isso nos filmes como se ninguém fosse perceber. De fato, poucos perceberam. A única quantidade que eles mantiveram, naturalmente, com os personagens principais. Dane-se, tem a Halle Berry como a Tempestade, o Hugh Jackman como o Wolverine, o Sarah McKellen como o Magneto e o Patrick Stewart como o Professor X e o resto que se foda, né? Eu poderia dar vários exemplos além desses três que eu já contei. Além da Lince Negra, Deadpool. Então, eu acabei de falar do Destrutor. Acho que teve várias interpretações, por exemplo, do Spike. Uma que eu sei que teve 200 versões também foi... esqueci o nome. Sei lá, o que falta é exemplo. Acho que já teve mais de 200 Groxos, 200 Psylocks, 200 Anjos. Você vai vendo com o olho eletrônico nos filmes e você vai percebendo essas cagadas. Isso fora os enredos, né? Tudo bem, eu admito, muitos enredos de quadrinhos, principalmente da Marvel, principalmente dos X-Men, são cagados. Tiveram uns reboots cronológicos, uns 200 nos quadrinhos dos X-Men. Mas sério, por que pegar justamente as coisas ruins do quadrinho pra colocar no filme? Pega as coisas boas, pô. Tipo, essa cronologia sem pé nem cabeça, colocando, por exemplo, só numa linha do tempo a história do Apocalipse e na outra não. Inclusive eu tô muito puto porque eu esperava o X-Men Apocalipse desde X-Men 3. Pra quem não sabe, foi na época que saiu a última temporada de X-Men Evolution, a saga do Apocalipse. E também o jogo X-Men 2, cujo vilão era o Apocalipse.
Só que como seria uma oportunidade ótima para lançar um filme do Apocalipse para complementar. Mas é claro que Hollywood está cagando e andando e deixou essa passar. Ainda mais a Fox. Próxima vítima. Ah, esse é bom. Tartarugas Ninja. Velho, eu amei a série das Tartarugas Ninja Nickelodeon. Eu só não acompanho mais porque os episódios são muito interligados e não dá pra acompanhar pela televisão. Você tem que ver um a um, senão você se perde na história. Inclusive, eles já foram pra roça, já foram pro espaço, já foram pra dimensão X e voltaram pra Nova York num contexto totalmente diferente. Eu me perdi na série, na boa. O que aconteceu? Fizeram um filme. E deu nisso. Olha, gente, na boa. O desenho da Nickelodeon fez uma interpretação muito legal das tartarugas, na boa. É a primeira adaptação desde o quadrinho original, por exemplo, que elas realmente parecem e agem como adolescentes. Que tecnicamente são Teenage, adolescente, Mutant Ninja Turtles. Esse enfoque não teve muito nas outras versões. Até no desenho dos anos 80, eles tinham um comportamento mais infantil, mas era forçado. E ainda, além do mais, tinha um porte de adulto. A saga ficou mais complexa, os personagens se ganharam mais personalidade, e aí saiu o filme e jogaram tudo pro brejo. Olha essas tartarugas. Eles parecem garotos adolescentes de 15 anos. Cara, eles parecem um desenho do Rob Liefeld. Sério, olha só, são tão bombadas que são gordos. São tão gordos que são bombados, né? E olha, sério, esse excesso de detalhes não precisava, só deixou a imagem das tartarugas extremamente poluída. Eu, sinceramente, não tive coragem de assistir o filme. O que apareceu lá? O Michelangelo cantando a Megan Fox e um monte de explosões. Foda-se, vai ser uma bizarrice hollywoodiana. Podem me condenar, você não viu o filme pra avaliar, tudo bem. Mas eu, pelo menos, vi parte da aparência dele e odiei. Então acho que não valeria a pena ver. Na boa. Não gastaria meu dinheiro de ingresso pra ver se esse filme é bom. Outra cagada da Fox. Quarteto Fantástico. Pra quem não se lembra, esse é Quarteto Fantástico e Surfista Prateado. Bom, a história é triste. Eu tinha visto o jogo Marvel vs Capcom 3, o chefão final, que era o Galactus. Independente de considerar o jogo bom ou ruim, que eu na verdade não tinha nem jogado, era mais um gameplay. Aquela cena foi linda. Uma perfeição. Não sei se já falei dela aqui, mas o Galactus com a mão atrás da Terra. Eu fiquei tão afoito que resolvi ver o filme. Para ver do Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado. Porque, naturalmente, eu deduzi que o vilão seria o Galactus, porque é o único vilão comum dos dois. É mais ou menos, por exemplo, pegar o Rei do Crime. Ele é vilão de quem? Do Homem-Aranha, do Demolidor e do Justiceiro. Então, se tivesse um dos três, provavelmente o vilão ia ser o Rei do Crime. É claro, uma especulação. Ou sei lá, um filme do Homem-Aranha com o Wolverine. Então, provavelmente ia aparecer o Deadpool em algum lugar, porque são as duas vítimas favoritas dele. E por aí vai. E aí eu vi, tinha o Galactus e era essa nuvem. Claro, qual é o pretexto do diretor? Mas como num padrão hollywoodiano ia colocar um centurião gigante atrás da Terra. Viu só? O que eu disse. Hollywood. Muito tabu e ninguém quer quebrar. E outra questão. Eles podiam pelo menos ser um pouquinho mais ousados, né? Pra quem... Se vocês viram um filme do Doutor Estranho, o Dormammu ficou legal lá. E realmente parecia uma entidade... E ele era exatamente o que o Galactus deveria ser. Uma entidade cósmica gigantesca. Cara, pegasse o Dormammu que fizeram em Doutor Estranho, colocasse um chapelão nele, ia ficar bom. Pronto, não precisava nem de corpo. Colocava ele realmente no formato de nuvem. Só que lá era uma nuvem fodástica. Uma nuvem com rosto, uma nuvem luminosa com um ar maligno. Não uma nuvem com uma mão que apareceu nesse filme. Parece um furacão Katrina, caralho. Ai, eu odeio esse. Godzilla de 98. Podem rir, mas eu sou fã do Godzilla. Assisti os primeiros filmes dele, achei muito legais. Acho legais aqueles monstrinhos só juntos lutando uns contra os outros. Acho legais as estratégias que o governo japonês tenta usar pra vencer o Godzilla. Sinceramente eu gosto. Eu adorei o Destroy All Monsters. Eu vi o primeiro Godzilla, que ainda era em preto e branco, os dois primeiros.
começaram a ser coloridos a partir do terceiro filme de Kaiju, que foi o Rodan. Inclusive ele é parceiro do Godzilla. Aí vem a versão americana e desfaz tudo que o Godzilla japonês é. Primeiro, ao invés de fazer um monstro lento e poderoso, fazem um monstro ágil e fracote. Tão fraco que os mísseis americanos conseguem abater ele. Quem viu um filme clássico do Godzilla sabe que essa estratégia nunca dá certo no Godzilla. A carapaça dele é sólida. E aí que tá a graça. Os japoneses têm que ser criativos para vencê-lo. Ou então usar outro monstro. E aí sempre vem aqueles filmes de luta de monstros e tudo mais. É isso que é legal. O Godzilla de 98, acho que justamente para puxar o saco do exército americano, tiveram que fazer um monstro fracote. E para não deixar fácil demais matar um monstro fracote, fizeram ele rápido que vivia fugindo para debaixo d'água. Fizeram do Godzilla um covarde. Pra piorar, o filme ainda é protagonizado pelo... Qual que é o nome dele? Matthew Broderick, um comediante de quinta. Isso já é ruim porque realmente, nos filmes do Godzilla, os protagonistas geralmente são os próprios monstros contra a sociedade, geralmente japonesa, claro, em geral. Aí às vezes tem, por exemplo, um representante político no filme, um cientista, um general, mas cada um deles distribuindo um pouco de destaque. Mas para representar a sociedade, as estratégias que eles estão adotando para combater o monstro. No mais, o protagonista seria o próprio monstro, apesar de serem antagonistas entre si. Nesse caso, colocaram o Matt Broderick como um nerd estudioso de minhocas para derrotar o rei dos monstros. Que aliás parece um Velociraptor gigante. Bens a Deus. Bom, eu não vou entrar muito a fundo porque o Nostalgia Critic fez uma crítica completa dessa merda. Então, filmes de videogames. Eu não vou fazer uma análise geral deles. Uma amiga minha até tinha pedido, mas eu não sei se eu vou, porque sinceramente para isso eu teria que ver 200 filmes. Filmes bons, filmes ruins. Mas sinceramente eu acho que é consenso imaginar que quando fazem alguma adaptação de videogame, Hollywood quase sempre faz merda. Agora a situação mudou um pouquinho, né? Assassin's Creed, por exemplo, achei da hora. E bem leal a história. Angry Birds também, embora usou um pouco de humor de banheiro para um filme que deveria ser mais de humor infantil. Talvez não tenha saído muito bem. Mas enfim. Mas aí a gente lembra das bombas, né? Mortal Kombat é... Qual que é o nome? A Aniquilação. O 1 foi legal, apesar de... O único erro do 1, na verdade, foi colocar como protagonista a merda do Johnny Cage e deixar como personagens terciários o Sub-Zero e o Scorpion. Pegaram o pior personagem para protagonista e os dois melhores para personagens secundários. Vá tomar no cu. A Aniquilação, por outro lado, foi uma merda completa. Assim como Street Fighter, o filme. Claro, Super Mario Bros., como vocês podem ver e provavelmente se lembram. Fora as críticas que eu sempre acabo ouvindo de Max Payne, alguns filmes do Lara Croft, não todos, alguns são bons. Metade, e talvez até a maioria dos filmes Resident Evil, inclusive, dizem que as maiores cagadas que acontecem lá é justamente trocar os protagonistas, né? Não sei quem eram os protagonistas no filme, então sinceramente eu não sei. E finalmente, um que apesar de eu não conhecer muito, eu conheço bem a crítica dele, então, sinceramente, é triste. É o lendário caso do Alone in the Dark. Um jogo de investigação e mistério que acabou virando um monte de ataques aleatórios de uma seita de monstros. Sei lá que porra era aquela. No fim, o filme era tão ruim que apareceu uma cena até que tinha um defunto se mexendo. E não era zumbi. Vou pegar esse, porque esse eu achei interessante. Por quê? Porque vocês vão querer me matar por ele. Eu achei a franquia Transformers do Michael Bay, é isso, Michael Bay, uma droga. Bom, pra quem não sabe, eu sinceramente são muitos pontos. Uma coisa que eu tenho que muito agradecer ao filme, pra começar, só pra dizer que eu não tô só falando os podres. Eles ajudaram a repopularizar a franquia Transformers. Isso foi legal. Mas primeiro, visuais. Acho que as mesmas críticas que eu posso fazer em relação às Tartarugas Ninja eu posso fazer aqui. Olha que aparência poluída do Optimus Prime.
A cara dele tá cheia de detalhes desnecessários, o corpo dele tá cheio de engrenagens. Enfim, tá uma aparência muito feia. Tudo bem, a ideia para sintetizar a ideia dele ser um caminhão um monstro, literalmente, né? Só que acho que poderia fazer isso de uma maneira mais limpinha. Algo estilo Megazord ou o próprio Optimus Prime do desenho. Ele não tinha essas soldas, engrenagens saindo para fora. Se você vê o quarto filme, entra na nave antiga, vocês vão ver basicamente um monte disso. Um monte de engrenagem entrando umas nas outras. Inclusive o 4 é até engraçado porque o pessoal reclamou do elenco humano. É engraçado porque por mais que o elenco humano do 4 tenha sido ruim, ele não foi pior que o dos 3 primeiros, sério. Shia LaBeouf e Megan Fox. Megan Fox é basicamente a ideia que quando o diretor precisa... Ah, esse filme precisa de um par de peitos. Sério, se é pra colocar atriz gata, pega uma atriz gata de talento. Aquela, por exemplo, que fez a Padmé, que eu esqueci o nome, Natalie Portman. A Padmé foi um personagem péssimo em Star Wars. Mas a Natalie Portman é boa. Nos dois sentidos. Chloe Grace Moretz, tudo bem. Ela acabou de virar maior de idade, então até dá pra entender. Mas é um bom exemplo, pelo menos por agora. Margot Robbie, Scarlett Johansson. Mas Megan Fox? Sério, pra mim até a Sasha Grey ficaria melhor do que ela. E a Sasha Grey é uma atriz pornográfica. Megan Fox atua pior que uma atriz pornográfica. Na verdade, eu acho que Deus deu o destino errado para as duas. Acho que ele devia ter trocado, né? Fazer o quê? Ah, sim. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. E principalmente, os 4 filmes, principalmente os 3 primeiros, têm praticamente o mesmo enredo. Na boa. E o protagonista é um Scott Pilgrim. Inclusive, você vai ver que eu não vou colocar Scott Pilgrim nessa lista, porque, sinceramente, eu li o quadrinho e ele também é ruim. Então, fizeram algum trabalho até bem leal. Quadrinho ruim, coisa ruim. Na minha opinião. Nada contra quem gosta, mas eu não gostei. Outro polêmico, e esse na verdade é o enfoque desse vídeo. Inclusive, eu vou fazer uma analogia com outro filme aqui, ó. Ghost in the Shell. E essa é a série da Netflix de Death Note. A ideia é a mesma. Ocidentalizar um anime. Hollywood está fazendo muito isso e, sinceramente, não está ficando legal. Bom, Ghost in the Shell eu não vou analisar a fundo, inclusive eu nem coloquei nessa lista, especialmente pelo fato de que eu não vi o filme e, sinceramente, a única coisa que aparentemente ocidentalizaram foi a protagonista, então não foi uma cagada tão grande. Eu não sei muito bem o contexto do anime para dizer que o anime inteiro foi ocidentalizado, e as críticas geralmente se direcionam à protagonista. No entanto, a gente está vendo o resultado. O filme está lucrando muito menos do que queria lucrar. E a Netflix está fazendo a mesma coisa com Death Note e uma coisa bem mais extensa. A história não será mais em Kanto, será em Seattle. Todos os personagens agora são ocidentais. O único que poderia não ser japonês, que é o L, porque afinal ele nasceu na Inglaterra, agora vai ser negro, ou seja, mais cagada. Enfim. Tem gente que está achando, uma adaptação, tudo bem, tem que ver a qualidade do filme. Mas essas aparências também são boas. Lembra, pensa no Homem-Aranha. Pensa se, por exemplo, o Homem-Aranha fizesse um filme em Hong Kong do Homem-Aranha. Que ele seria um chinês de 40 anos e o Duende Verde fosse um cachorro que bebeu líquido radioativo. Ou então, o que tal? Uma ideia melhor. O Deadpool ser um baraca, acabou costurado, que solta laser pelos olhos e se teleporta. Lembram dessa? Pois é. Então, eu acho que a gente tem direito de ficar puto com isso, né? Eu, sinceramente, fiquei muito puto. Não importa pra mim se o seriado for bom. Isso pra mim já o ofende. Já ofende a obra original. Na boa. E finalmente, cereja do bolo, eu acho que todos que estão vendo esse vídeo vão concordar comigo. Claro, não podia faltar Dragon Ball Evolution. Esse filme foi tão bosta, mas tão bosta, que a suposta continuação dele ficou em boato até hoje. Todo mundo sabe o que quer dizer quando uma continuação fica em boato, né? A gente ia fazer, mas não vai dar mais não. Por quê? Porque o filme foi uma bomba. Enfim, eu acho que eu posso colocar todas as críticas que eu fiz dos outros filmes aqui. O enredo é uma droga. O protagonista é um Scott Pilgrim. E olha que transformar o Goku no Scott Pilgrim é muita coisa. Toda a ideia original da história foi tirada. Toda a aparência original da história foi tirada. Hollywoodizado ao máximo. E uma história chinfrim de ação sem cheiro nem sabor. Enfim. Pegaram qualquer merda e colocaram Dragon Ball no nome.
foi isso. Eu espero que isso não se repita também no Dragon Ball Reborn, se é que essa merda... Quer dizer, eu nem espero mais, eu quero que essa coisa nunca seja lançada. Mas eles falaram que agora que entrar na saga Z ia melhorar um pouco. Mas por sorte esse filme não vai ser lançado mais provavelmente. Bom, há boatos de que vão lançar um filme de Sonic nos próximos anos. Eu espero que esse pelo menos seja bom. E uma nota especial, só para fechar o vídeo. Tem um que eu não coloquei aqui de propósito, mas eu queria falar dele. Star Wars Despertar da Força. Eu odiei aquele filme. Como uma história de aventura, assim, mais ou menos como foi o caso dos Transformers. É boa. É um filme que diverte. Eu me diverti. Mas se você analisar o filme estruturalmente, ele é uma bosta e não vinga Star Wars. Por que eu não coloquei ele aqui então? Bom, porque basicamente ele faz parte da franquia principal, não é uma espécie de transmídia. Star Wars começou no cinema, começou em Hollywood. O problema é que fizeram um monte de ideia cagada. E sim, eu acho que o trabalho de J.J. Abrams foi pior que o do George Lucas. George Lucas cometeu alguns erros, principalmente nos episódios 1 e 2. O 3 foi muito bom. Mas... Primeiro, J.J. Abrams, o enredo dele basicamente é de que todo o esforço da Aliança Rebelde nos 3 primeiros filmes que lançaram não serviu porra nenhuma, porque tudo voltou. O Império voltou, a República foi destruída de novo, tiveram que fazer uma nova rebelião chamada de Resistência, só mudaram os nomes das coisas. Mas basicamente o mesmo contexto dos 3 primeiros filmes. Que bom saber que todos os rebeldes, depois de tanta ação, se esforçaram por nenhuma. Segundo, Rey é uma Mary Sue, uma personagem perfeita que além de ter uma personalidade perfeita como a da Padmé, ainda tem poderes mais apelões que o do Super-Homem. Ela domou o poder da força em 3 anos. Quer dizer, em 2 horas. Luke, com um efeito de comparação, ele dominou os poderes da força em 4 anos. E foi pouco. O padrão Jedi demoraram em 20. E bom... Teve também aquelas questões decadentes, né? Por exemplo, esqueci aquele cara lá do mal. O Darth Vader 2. A ideia dele foi interessante, pegar um vilão fodão que foi decaindo pela visão do público até chegar numa forma mais humana e mais patética. Só que exageraram demais nisso. O cara, de cara, conseguia parar um laser em trajetória. Nem Darth Vader conseguiu fazer isso. Ele conseguia defletir um laser pequeno. Tem uma cena do Han Solo que dá pra ver isso, no final do Império Contra-Ataca. Ele paralisou um laser no ar, um disparo desse tamanho, de um rifle gigante. E depois soltou ele de volta. E aí depois o cara não consegue lutar bem um duelo de sabres de luz. Ele apanhou até do Finn, que nunca me pegou no sabre de luz. E deu pra perceber, ele tava lutando muito mal. Enfim... Eu só não vou reclamar mais a fundo, porque eu sinceramente adorei Rogue One, eu só não gostei da trilha sonora do filme. Acho que tomaram liberdade demais quando pegaram a trilha sonora. Star Wars, eu acho que sem a trilha sonora não é a mesma coisa. Mas pegaram bem a ideia. E é isso, gente. Minha comida chegou, eu sou Dom Jurumela e boa noite.